Bom, então hoje nós temos o prazer de contar com o professor Paulo Varandas, né? Ele que possui graduação em matemática pura pela Universidade do Porto, doutorado em matemática pelo IMPA, fez pós-doc na UFRJ e na Universidade do Porto, em 2015. É professor da UFBA e está temporariamente na Universidade do Porto, né? Faz pesquisa em diversos temas dentro da área de sistemas dinâmicos e teoria ergódica, e hoje vai falar sobre a Convex Analysis Approach to Variational Principles, Entropy Functions and Equilibrium States. Paulo, com você. Olá, obrigadíssimo pela apresentação, obrigado pelo convite, é um prazer enorme participar nessa edição do Dinâmica Arretada, que me enche de orgulho. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho e continuem. Bom, eu quero falar sobre então essa abordagem da análise convexa relacionada ao formalismo termodinâmico e na verdade, quando eu olho para trás, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Artur Lopes em Brasília, em que ele estava-me querendo convencer que o formalismo termodinâmico era análise convexa. Mas na época eu não entendia muito bem o que ele estava querendo dizer com isso, e anos depois a gente acabou indo um pouco nessa direção. Tá? Então, o plano da palestra vai ser o seguinte: está dividido em 3 partes. A primeira vou recordar para todo mundo os conceitos básicos do formalismo termodinâmico, entropia, princípios variacionais e quais são algumas condições para que a gente tenha estados de equilíbrio. Depois falarei sobre os resultados principais do trabalho, em conjunto com Maria Carvalho, com o Andrei Bis e com o Miguel Mendes. E no final eu falarei sobre basicamente o que nos motivou a ir nessa direção, que foi aplicações a ações de semigrupos. Eu não falarei hoje sobre foliações, deixarei para uma próxima. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as noções básicas e tentando inspirar um pouquinho os alunos, me permitam 2, 3 minutos simplesmente a motivar esses conceitos de complexidade. Então, na física estatística, dado um potencial φ no meu espaço e dado uma partição dele, eu vou considerar que cada região do espaço ela é pesada de acordo com o peso E elevado a φ, para tornar o peso positivo, e vamos denotar por exponencial a φ de u como o supremo das exponenciais de φ de x, com x em u. Então, o maior peso possível dentro desse elemento da partição. Bom, denotar então que exponencial de φ é não negativa, mas também é convexa, e aqui entra a primeira vez a palavra convexo. Assumindo que as regiões interagem independentemente, significa que a gente faz refinamentos do nosso espaço de fase e que temos algum tipo de pesos independentes, então o peso de cada região poderia ser definido como o produtório dos pesos dados às regiões determinadas, que se transformaria numa soma de Birkhoff. Então a função partição é a complexidade que essa partição tem, a soma sobre todos os elementos da enésima partição exponencial a φn de u, e a pressão é o limite. Bom, essas quantidades são subaditivas, então log de Zn é subaditivo, nós temos que de facto que este limite existe neste contexto. Bom, e a entropia é a complexidade obtida quando a gente não tem qualquer tipo de interação do potencial, significa que o potencial constante igual a zero. No contexto que nos interessa, de sistemas dinâmicos, vamos fixar que T é uma aplicação contínua no espaço métrico compacto, φ um potencial contínuo e U uma cobertura aberta.
os refinamentos não são refinamentos dados da mecânica estatística, são mais ou menos a priori. Os nossos refinamentos são dados por uma dinâmica. Então, temos uma cobertura U e tomamos o N, o refinamento de U pela dinâmica T. Significa essa interseção aqui, para cada N, temos uma cobertura mais refinada. E a pressão associada a essa cobertura é dada exatamente como antes, como a taxa exponencial de crescimento dessas complexidades, onde aqui esse ínfimo é o ínfimo sobre todas as coberturas, subcoberturas de UN que cobrem o nosso espaço, e vemos qual é que é a maior complexidade que a gente tem nessas possíveis subcoberturas se fazemos esse lim sub quando o N tem tempo infinito. Obviamente isso depende da cobertura. Para termos um objeto que seja puramente topológico, vamos fazer isso independente da cobertura, tomando o supremo sobre todas as coberturas do espaço. Beleza, então essa é a noção de pressão topológica, estudada inicialmente por Rowell, por Walters, no contexto simbólico e no contexto de espaços métricos, respectivamente. De novo, quando φ constante igual a zero, em vez de estarmos fazendo peso, estamos contando o número de órbitas U separadas, e, portanto, isso aí, a entropia topológica mede essa taxa exponencial de U separação de órbitas. Vamos fazer alguns remarques sobre as propriedades da função pressão. Bom, a primeira é que é claro que ela é monótona, porque a função exponencial é monótona e, portanto, a função pressão, que envolve essa exponencial nos pesos, ela também é monótona. Se φ menor que psi, então a pressão de φ menor que a pressão de psi. A segunda propriedade é que ela é invariante por translação. Se a gente somar uma constante a um potencial, simplesmente essa C se transforma num termo Cn, quando passa ao logaritmo, soma e fica aditivo, fica a pressão mais C. A terceira é convexidade. Então, a função de pressão, ela é convexa e ela herda essa propriedade da função exponencial. A quarta, que é extremamente útil quando a gente quer mostrar, por exemplo, fórmulas inversas de entropia à custa de pressão, é que ela é invariante por cobordos. Então significa o seguinte: dado um potencial psi, a pressão de psi não altera se somarmos a psi uma função da forma φ composto com t menos φ, onde t é o nosso sistema dinâmico. E essa propriedade aqui, ela já amarra, enquanto as outras são propriedades que dependem somente dos potenciais, essa aqui depende da dinâmica também. Então, em particular, estamos a pensar em um sistema dinâmico, T, fixado, e mais na frente eu vou falar sobre ações de grupos. Então, se eu pensar em ações de grupos, eu poderia ter diferentes geradores. Então, esta propriedade aqui seria muito mais estranha no caso de ter vários geradores. Deixando só essa pulguinha atrás da orelha. Uma propriedade que eu não salientei tanto é que essa pressão ela é elipse contínua em termos do potencial. Eu não salientei porque ela é consequência, fica como exercício, é consequência desta questão em vermelho. E em particular, se ela é Lipschitz, então, por teorema de Rademacher, ela vai ser diferenciável na Lebesgue-QTP quando a gente toma familiar um parâmetro. Isso é consequência da anterior. Então, essas propriedades a vermelho são essenciais no que a gente conhece do formalismo termodinâmico de uma dinâmica só. Bom, isso aqui é a complexidade topológica do nosso sistema. Vamos falar um pouquinho sobre a complexidade métrica. Nas hipóteses usuais, de ter um espaço métrico compacto e uma aplicação contínua, o teorema de Krylov-Bogoliubov garante a existência de medidas invariantes. Então, o espaço das medidas invariantes é um compacto não vazio.
Isso é essencial. É essencial, primeiro, para podermos relacionar, para podermos construir teoria ergódica, teoremas ergódicos. É essencial para definirmos noções de complexidade métrica que se relacionem com as noções de complexidade topológica. Então, a entropia de Kolmogorov-Sinai, vamos chamar-lhe assim, ela, de uma medida μ, ela é o supremo sobre todas as partições da entropia de uma partição, sendo ela calculada como a complexidade, que está aqui, da entropia dos refinamentos dessa partição, pela dinâmica, onde a entropia de uma partição é dada pela informação de Shannon, simplesmente pela expressão menos μ log μ. Ok? Bom, então essa aqui é a noção de entropia métrica, todos conhecem. E o princípio variacional para a pressão garante que a pressão topológica é o supremo das energias livres, que é soma da entropia métrica com o integral de φ dμ. Bom, então isso é um teorema, embora muitas das vezes as pessoas também optem por definir em alguns contextos que não estes clássicos a própria pressão à custa do princípio variacional. Então nós temos uma complexidade métrica, dada pela entropia, uma complexidade topológica, dada pela pressão. Esse teorema relaciona as duas quantidades. O estado de equilíbrio é uma medida que atinge esse supremo. Então é um máximo dessa expressão. E o formalismo termodinâmico é tudo acerca de selecionar medidas que atinjam, medidas especiais, estados de equilíbrio, medidas que atinjam esse supremo, e também detectar propriedades estatísticas delas, sejam elas teoremas centrais do limite, estudo de caimento de correlações, grandes desvios, princípios de invariância e por aí vai. Então, no dia de hoje, eu me vou preocupar muito mais com a primeira questão do que com a segunda. Será que existem, em geral, estados de equilíbrio? Essa é a pergunta que eu gostaria de endereçar. Alguns remarques são que estados de equilíbrio existem sempre se a nossa função entropia for upper semi-continuous, for semi-continuous superior. Por exemplo, se tiver uma aplicação que expanda distâncias, uma expansora, então essa entropia é semi-contínua, superior, e, portanto, podemos construir estados de equilíbrio, que em geral não são únicos. No entanto, bom, essa é a primeira observação. A segunda é que, na verdade, existem aplicações suaves, CR, com R menor que infinito, para qualquer R, que não têm medidas de máxima entropia sequer. Então, para ser infinito, existem teoremas de Neuhaus que garantem que se a função é ser infinito, então existe semicontinuidade da função entropia métrica, mas assim que a gente requer que a suavidade seja um pouquinho abaixo, a entropia não necessariamente é semicontínua superior. Tá? Então, um dos meios que a gente busca para construir estados de equilíbrio de uma forma bem geral é algum tipo de semicontinuidade superior da entropia. Deixa eu falar um pouquinho sobre propriedades da entropia métrica também. Bom, ela é afim. Como eu já falei, se ela é semicontínua superior, só coloquei aqui a definição, ou seja, o lim sup, quando μn tende a μ, da entropia de μn é um lower bound para a entropia do limite. Então sempre existem estados de equilíbrio para potenciais contínuos. Mais a pressão sendo um supremo de energias livres, significa que esta linha aqui, esta reta, está sempre abaixo da função pressão, e ela é tangente num ponto T0 se só se μ é um estado de equilíbrio para T0 φ. No caso de que μ é um estado de equilíbrio com relação a φ, então, na verdade, a pressão satisfaz esta desigualdade. A gente diz que μ é um
funcional tangente ou uma subdiferencial do sistema. Um exemplo prático é o exemplo da família de Manville-Pomont. Então, uma família é um parâmetro, o segundo ramo é 2x menos 1, expansor. O primeiro ramo é uma aplicação que tem um ponto fixo intermitente. A derivada é maior que 1 em todos os pontos, exceto no ponto fixo, onde a derivada é igual a 1. E simplesmente o fato de existir uma única medida que não é expansora, que não tem expoente positivo, já é responsável por transições de fase. E elas aparecem de forma distinta dependendo do parâmetro, se alfa está entre 0 e 1 ou se alfa é maior ou igual a 1. Então aqui está um esboço do gráfico da função, expressão topológica, de menos t log da derivada. E quando t varia, em t igual a 1, existe um tipo de mudança, de transição de fase. São elas que, se a alfa está entre 0 e 1, então a pressão não é suave nesse ponto, e portanto existem várias subdiferenciais, várias retas que ficam abaixo do gráfico, que passam nesse ponto e que ficam abaixo do gráfico da função pressão. E essa transição de fase surge devido ao fato de que para t igual a 1 existem dois estados de equilíbrio aqui. Uma medida absolutamente contínua com relação a Lebesgue e a Dirac no zero. Quando alfa maior ou igual a 1, a medida absolutamente contínua com relação a Lebesgue não é mais finita, ela é infinita, mas de toda forma, então existe um único estado de equilíbrio, e isso faz com que a pressão seja, na verdade, C1 em todo lugar. E, bom, como eu disse, tem um único estado de equilíbrio aqui e, portanto, existe uma única reta tangente à curva pressão em todo o ponto. Então, inspirados um pouquinho também por esse exemplo, eu quero falar sobre quais seriam as condições para a existência geral de estados de equilíbrio. Vamos falar um pouquinho sobre essa aplicação da análise convexa. Vamos esquecer por instante que a gente gosta de trabalhar com sistemas dinâmicos e vamos pensar um pouquinho do ponto de vista da análise. Então, seja B um espaço de Banach de funções com valores reais, de funções reais que tomam valores num espaço métrico X, e uma função pressão é simplesmente um mapa desse espaço de Banach sobre os reais, que satisfaz propriedades de monotonia, invariância por translação e convexidade. Bom, se a gente quisesse imitar o caso da dinâmica clássica, gostaríamos de colocar aqui algum tipo de propriedade de invariância por cobordos. Mas como temos em vista aplicações a coisas mais gerais, essas aqui são as nossas escolhas mais naturais. E aqui vamos focar sobre o caso em que X é compacto e o espaço de Banach é o espaço das funções contínuas em X. Bom, também poderíamos tomar espaços X que fossem localmente compactos e estes outros espaços de Banach. A diferença seria que na hora que a gente toma o dual, em vez de tomar o dual das funções contínuas e recuperar medidas sigma finitas, teríamos, sigma aditivas, teríamos medidas que seriam somente finitamente aditivas. Tá? Então, deixem de dar exemplos. Então, uma função pressão, para mim, é uma função definida por esses três axiomas. E aqui estão funções pressão mais ou menos naturais, dependendo do gosto de cada um. Então, a função pressão definida anteriormente satisfaz os axiomas. Se, por acaso, em vez de definirmos a função pressão como um limite, mas como um parâmetro de transição tipo dimensão de Hausdorff, é o que significa esta expressão aqui, uma pressão definida variacionalmente, também satisfaz os axiomas. Para quem não conhece esta expressão não vai ser importante.
Se por acaso eu definir um subconjunto meu preferido, E de medidas invariantes, eu posso tomar este supremo somente sobre as medidas em E e definir a pressão E simplesmente pelo princípio variacional, vai ser uma função pressão. Se tomar um operador de Perron-Frobenius clássico, atuando nas funções contínuas, tomar o seu raio espectral, o log do raio espectral, também vai ser uma função pressão. Se eu considerar a função, um potencial φ, e simplesmente substituir φ num ponto x0 fixado, também é uma função pressão. Então, funções de pressão podem ter mais ou menos, ser mais ou menos complexas. Existem exemplos muito simples, existem exemplos que são muito naturais dos sistemas dinâmicos, que não somente não são usual. Dois remarques. O primeiro é o seguinte, é que se φ é uma função pressão, portanto convexa, este espaço aqui também é um espaço convexo, num espaço das funções contínuas. Bom, o que é esse espaço? O que eu gostaria de escrever aqui é o conjunto dos potenciais que têm pressão positiva. Infelizmente, quando a gente escreve potenciais que têm pressão positiva, esse conjunto não é convexo. Porque gama é convexa, dá-nos uma desigualdade superior. Então, para a gente escrever e recuperar convexidade, a gente escreve como os potenciais cuja pressão de menos φ é negativa. Bom, esse é o primeiro remark, é que esse conjunto aqui é um conjunto, digamos, dos potenciais que são relevantes para a gente. O segundo remark é que nós vamos definir uma noção métrica de entropia que está adaptada à função pressão. Então, esta curly H entropy, essa entropia frac, adaptada ao potencial, é definida como o ínfimo do integral de φ de μ, onde φ são potenciais cujo menos G tem pressão negativa. Definindo a entropia desse jeito, ela já é, por construção, semicontínua superior. Então, essa propriedade tão almejada de ter algum tipo de semicontinuidade, ela surge de graça. Então, o nosso primeiro resultado, então, recordando em conjunto com Bisch, Carvalho e Mendes, é o seguinte, é um princípio variacional e existência de estados de equilíbrio. Então, dada uma função pressão sobre o espaço das funções contínuas, então a função pressão é o máximo sobre as probabilidades da entropia mais o integral de φ de μ. Princípio variacional clássico que todos nós conhecemos. Bom, com a diferença que aqui é sobre o espaço todas as probabilidades no espaço X, porque a gente não tem dinâmica qualquer. Aqui ainda não surgiu qualquer tipo de sistema dinâmico. Vou mostrar. Além disso, essa função aqui, entropia é semicontínua, bom, isso é por definição, e pode ser escrita de um outro jeito. Ou seja, eu posso trocar aqui o conjunto A gama, que era o integral de φ, simplesmente fazendo uma manipulação algébrica, eu consigo escrever a entropia como o ínfimo sobre todas as funções contínuas da pressão descontada do integral da parte integral de φ. Então, só essa expressão aqui, ela recorda um teorema clássico que tem no livro do Walters, que a gente, uma vez que a entropia é semicontínua, a gente recupera a pressão clássica à custa da entropia de Kolmogorov-Sinai. Aqui a gente tem isso do ponto de vista abstrato. Em particular, por termos um máximo, os estados de equilíbrio generalizados sempre existem, e essa função entropia que a gente definiu, ela é maximal. Ou seja, dada qualquer outra função alfa que satisfaz essa mesma expressão, ou seja, se troco aqui entropia por alfa de μ, então essa função está abaixo da H que a gente definiu.
Deixa só falar, esse teorema aqui é uma consequência de um teorema de Rand-Banach. Deixa só dar um screenshot, uma fotografia rápida de qual seria o argumento aqui. Bom, Paulo, desigualdades... Sim? pode só lembrar rapidinho qual era a definição que você deu para entropia generalizada no slide anterior. Ok, essa aqui. Obrigada. É o ínfimo sobre os potenciais que têm pressão positiva, sendo que pressão positiva a gente mede ao contrário, né? Pressão de menos φ é negativa, do integral de φ dani. Tá bem, obrigada. Mas para qualquer potencial, se você descontar a sua pressão, ele tem pressão zero, por causa da propriedade de ser invariância por translação de constantes. E daí que a gente consegue, na verdade, escrever essa entropia desse outro jeito que está aqui. Então, se você quiser, você pode tomar essa aqui como uma definição, porque é uma manipulação algébrica de um para o outro. Ok, obrigada. Tá. Bom, então, uma das desigualdades, ela segue da construção, porque essa entropia é um ínfimo, portanto, a gente sempre vai ter que a pressão menos o integral majoram a entropia. E a outra é uma consequência relativamente simples, uma vez que está feito do teorema de Rand-Banach. Separação de... Então, dado um observável potencial φ, a gente precisa mostrar que existe alguma medida μφ que limita superiormente, tal que a pressão é menor ou igual que a entropia mais esse integral. Podemos supor que a pressão é zero, porque eu acabei de falar que a pressão é invariante por translação. E, portanto, se a pressão é zero, o potencial, o menos φ, ele não pertence a esse conjunto que está aqui, em que agora eu coloquei aqui estritamente menor que zero. Mas está no bordo. Bom, este aqui é um convexo, o outro é um compacto, convexo. Então o teorema geométrico de Rand-Banach garante-nos que existe um funcional que os separa. Não é separação estrita. Bom, no caso não poderia ser, porque a gente já tem outra desigualdade. Existe um funcional que os separa e depois a gente tem que trabalhar para mostrar que esse funcional é não trivial, nomeadamente que ele é positivo, que ele é positivo e que a gente recupera uma medida, seja ela uma medida de probabilidade, seja ela uma medida finitamente aditiva. Também na literatura aparece como carga. Ok? Bom, voltando aqui, esse teorema nos dá da existência de estados de equilíbrio, mas não fala nada sobre unicidade, porque as hipóteses são extremamente poucas. A gente, só recordando, então a gente diz que uma medida, digamos, finitamente aditiva é um funcional tangente à pressão, se a pressão em φ mais psi menos a pressão em φ, ela é maior ou igual que o integral de psi dmi. Então, se de alguma forma os acréscimos que a gente soma da pressão ao longo de vetores são limitados por baixo pela média do potencial que a gente está somando. Bom, o teorema de Rand-Banach, como geométrico, garante-nos que os funcionais tangentes, na verdade, existem, que é um conjunto não vazio, que é um convexo, que é um compacto na topologia fraca. E só para fazer o link entre essa noção que é bem distinta com a noção de estado de equilíbrio, recordem que se μφ é um estado de equilíbrio, significa então que a pressão de φ se pode escrever como a entropia mais o integral, com a medida μφ aqui. Então, na verdade, μφ é um funcional tangente. Simplesmente a gente observa que essa pressão é o supremo sobre todas as medidas invariantes. Então, vou usar
que ela é maior ou igual que a entropia e que a energia livre da medida μφ. Então, está aqui a entropia da μφ e o integral da soma dos potenciais da medida μφ. E aqui, como a pressão é igual, substituo, essa corta com essa e diz-nos então a propriedade que a gente queria. Então, todo estado de equilíbrio é um funcional tangente. No caso clássico. Tá? Aqui nós temos uma função pressão que é definida axiomaticamente e a gente demonstrou que, na verdade, os estados de equilíbrio e os funcionais tangentes, eles coincidem para qualquer função pressão e qualquer potencial contínuo. Além disso, moreover, como o espaço de funções contínuas em x é métrico compacto, é separável, então existe um residual de potenciais contínuos nos quais o funcional tangente é único. Isso é o teorema de Mazur, simplesmente aplicado aqui nesse contexto. Tá? Então, mostramos que funcionais tangentes e estados de equilíbrio são a mesma coisa e o teorema de Mazur diz-nos que a maioria dos funcionais tangentes são únicos. Então, genericamente, temos um único estado de equilíbrio. Mais do que isso, a gente estendeu também o resultado do Peter Walters, que relacionava a diferenciabilidade da função pressão com unicidade de estado de equilíbrio. Então, dada uma função pressão, são equivalentes as seguintes propriedades. Ela é afim, só tem um único estado de equilíbrio para todas as medidas, para todos os potenciais contínuos. Por exemplo, quando temos uma dinâmica que seja unicamente ergódica, a pressão é claramente afim, ou que γ é Frechet diferenciável. Então, se a função pressão for Frechet diferenciável, isso é uma condição extremamente rígida e só acontece basicamente quando existe um único estado de equilíbrio para todos os potenciais contínuos e é o mesmo. Já a diferenciabilidade ao longo de linhas, a diferenciabilidade de Gateau num potencial φ é equivalente a existir um único estado de equilíbrio para esse φ. Ok? Então temos duas caracterizações do que significa ser ou Frechet ou Gateau diferenciável. Vamos então voltar ao contexto de sistemas dinâmicos e trazer esses teoremas para ver se eles nos dão algum novo insight da teoria. Então, como um corolário, a gente tem esse teorema aqui que nos diz o seguinte. Então, se T é uma aplicação contínua num espaço métrico compacto e tem entropia finita, então existe uma função entropia, essa HT, tal que a pressão se pode escrever agora como um máximo das medidas invariantes da entropia com o integral. Bom, reparem que o teorema anterior nos diz simplesmente que é o máximo sobre todas as medidas. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho para mostrar que esse máximo é atingido nas medidas invariantes. Então, ou seja, se μ é uma medida que atinge o máximo, de fato, ela é invariante. Então, todas as medidas que não são invariantes, elas não vão atingir o máximo. Se μ atinge o máximo, então a entropia é maior ou igual a zero, porque a priori, definido desta forma variacional, a entropia poderia ser um número negativo. E essa noção de entropia, na verdade, a gente consegue caracterizá-la, e isso eu acho que é algo que dá um bónus, como um envelope semicontínuo superior da função entropia de Kolmogorov-Sinai. Ou seja, nós temos uma expressão variacional para essa entropia, que foi a que a gente definiu, mas também temos uma caracterização dinâmica. Como é que é essa entropia? A entropia, essa H frac de μ, ela pode ser calculada como a gente olha todas as medidas que convergem para μ, aqui, calcula a entropia de Kolmogorov-Sinai dessas medidas e toma o maior valor possível.
Isso aqui é o envelope semicontínuo superior da entropia de Kolmogorov-Szinai. Então essa função aqui é uma função semicontínua superior e de fato coincide com essa que nós já sabemos que também era. Tá? Então, como observações, primeiro, que todas as aplicações de classe R, então bastaria até de classe R, têm entropia finita, portanto a gente pode aplicar esse teorema. Então sempre existem medidas de entropia máxima com esta noção de entropia. Segundo remarque é que a gente pode também usar, uma vez que temos estados de equilíbrio para todos os potenciais contínuos, a gente pode simplesmente considerar potenciais famílias da forma t vezes φ e fazer variar t, considerando problemas de otimização ergódica. E o que a gente conclui depois dos resultados do Jenkinson é que pontos de acumulação desses estados de equilíbrio convergem para medidas finitamente aditivas ou probabilidades, de acordo com o que a gente esteja trabalhando, que sejam maximizantes, ou seja, cujo valor do integral é o máximo dos valores dos integrais, sobre todas as medidas invariantes, e de entre todas as medidas que maximizam, todas as medidas maximizantes, essa é que tem maior entropia. E também a gente consegue aplicar ideias semelhantes, agora não mais usando o espaço de funções contínuas, mas usando o espaço de funções limitadas, para mostrar que no caso de cociclos lineares sobre bases que sejam contínuas, a gente só precisa basicamente que haja uma limitação na norma do cociclo, cociclos contínuos em espaços métricos compactos, por exemplo, que a gente consegue estados de equilíbrio para esses que maximizariam o que seriam Lyapunov maximizantes. Tá? Não vou falar sobre isso aqui. Bom, não fomos os primeiros a estudar a usar métodos de análise convexa para estudos do formalismo termodinâmico e certamente não seremos os últimos. E eu acho que o objetivo também dessa palestra é chamar a atenção de todo mundo que isso pode ser algo que ainda não está certamente explorado ao limite. Isso, teoremas desde os anos 60, 70, onde se estudou o limite termodinâmico no contexto de mecânica de gases, por Israel, Phelps, ou resultados do Peter Walters, que eu já mencionei aqui nessa palestra, mas também resultados de Follmer e Sheed nas finanças, e também resultados de Giulietti, Klockner, Lopes, Marcon, também Bakhtin e Lebedev no contexto de formalismo termodinâmico. Então tem um monte de resultados nessa direção, e certamente não são os únicos. Além destes, eu tenho visto algum interesse recente de pessoas também em continuar nessa linha. Deixem só mencionar aqui o resultado de um aluno com a Maria Carvalho, com um aluno doutorado, sobre como nós conseguimos usar também este tipo de abordagem para estudar um conceito de complexidade topológica que à partida não era tão evidente, que seria o conceito de metric mean dimension, de dimensão métrica média para sistemas que têm entropia infinita. Então dá para também estender estes conceitos para sistemas dinâmicos de entropia infinita. Bom, agora na terceira parte da palestra eu vou falar sobre as motivações, na verdade, a motivação que a gente tinha para o estudo desta abordagem um pouco mais geral de funções de pressão, que são as aplicações a ações de grupos ou semigrupos. Então a questão principal é essa que está aqui. Dado um semigrupo, vamos dizer que é finitamente gerado, para ser mais simples,
e dado por funções com uma ação contínua de G num espaço métrico compacto X, qual é que seria a noção natural de pressão para esta ação? Qual é que seria uma noção de entropia e o que é que seriam medidas invariantes? Bom, ser uma ação de grupo simplesmente quer dizer que preservamos a composição. Então, eu posso identificar H é um elemento do meu grupo, como um mapa de X em X, e quando eu componho a aplicação gerada pelo elemento H, com a aplicação gerada pelo elemento G, é o mesmo que ter o mapa correspondente à aplicação do elemento do grupo ou do semigrupo GH. Então, a órbita de um ponto, por exemplo, seria todas as possíveis imagens do ponto X por elementos do grupo. Então, no caso em que temos uma ação de Z, no espaço X, seria um espaço, assumindo continuidade, seria um espaço de homeomorfismos. Estaria a olhar para simplesmente um homeomorfismo no espaço X. Mais geralmente, G pode ser um grupo com outras características, eu já vou falar sobre ele. O que acontece é que, dependendo da forma do grupo, ou das características intrínsecas que esse grupo ou que o semigrupo tenha, existem diferentes tipos de pressão que são mais ou menos adequados a eles. E muitas dessas noções tomam em conta ou o fato da ação ser abeliana, por exemplo, ações de Z2, ações de R2, ou o fato da ação ser amena. Uma ação amena é uma ação para a qual existem sequências de Fowler e que se traduz mais ou menos pelo fato de que, à medida que a gente está olhando para o grafo de Cayley, o bordo está tendo cada vez menos peso. Tá? O que não é o caso, por exemplo, quando temos um grupo que cresce exponencialmente, cujo bordo cresça muito mais que o interior, como é o caso do grupo livre. Então, essas noções estudadas por muitos autores, a maior parte das vezes usam abelianidade ou amenabilidade. E um dos motivos pelos quais isso acontece é que, sobre essas circunstâncias aqui, existem medidas invariantes. Então, se eu construir uma noção adequada de pressão para esses objetos, eu já tenho medidas invariantes comuns a todos os elementos do grupo, então eu posso tentar relacionar as duas. Então, muitos desses resultados aqui, de princípios variacionais e tudo, usufruem dessa facilidade de ter medidas invariantes. Então, o nosso objetivo era, bom, e o que acontece se nós não temos medidas invariantes? O que é que a gente faz com isso? Então, resumindo aqui, quais é que são os problemas principais de estender o formalismo termodinâmico ao contexto de ações de semigrupos? Bom, primeiro é que os objetos não correspondem ao sistema dinâmico. A gente não tem um mapa que a gente sai iterando. A gente tem um monte de mapas que a gente sai compondo, como se fosse um sistema iterado de funções. Então, as funções pressão, elas são desenhadas para lidar com características específicas de cada semigrupo. A outra dificuldade é que podem não existir medidas invariantes. Vamos dar um exemplo simples. Pega aplicações contínuas, homeomorfismos do círculo. Um gerador a polo norte, polo sul, outro gerador polo oeste, polo oeste. Bom, tomam o semigrupo gerado, ou o grupo gerado por esses dois homeomorfismos, então infinitamente gerado e tudo, não tem medidas invariantes comuns a todos os homeomorfismos. Uma medida invariante tem um simplexo, que é um segmento reto que liga a Dirac no norte à Dirac no sul, a outra liga a Dirac no oeste à Dirac no oeste. Então não tem medidas invariantes em comum. Então o que é que eu faço com isso? E outra dificuldade é que a entropia métrica, definida por teoria de informação, ela é bem definida para medidas invariantes, mas quando não temos medidas invariantes, definir
noções de entropia via Kolmogorov-Sinai parece-nos um tanto ou quanto vácuo. A gente ainda pensou sobre isso, mas a gente não conseguiu chegar a nenhum lugar. Eu desconfio que, na verdade, não seja possível chegar a qualquer lugar. Então vamos fixar notação para poder falar sobre as consequências. Então a notação seria: considera um número finito, P, de aplicações contínuas num espaço métrico compacto, e o semigrupo G é simplesmente a união de GNs, onde um mapa está em GN se ele é composição de N mapas que sejam geradores. A ação semigrupo está escrita aqui, como antes. Deixa-me dar exemplos para ficar mais claro. Então, no caso em que o semigrupo é N ou Z, temos um sistema dinâmico clássico em que o nosso mapa é simplesmente o elemento que corresponde ao elemento do grupo 1. No caso de que temos um grupo que é ZD vezes F, abeliano, se F é finito, o que nós temos é que temos uma aplicação que é de ordem finita, corresponde aqui a este círculo representado. Isto aqui é uma tentativa de desenhar o grafo de Cayley. Então temos um círculo e vezes ZD, produto por um reticulado. Então os mapas todos associados aos geradores comutam, um grupo abeliano. A órbita, como antes, ela tem um crescimento no máximo polinomial. Porque o número de elementos distintos nesta órbita cresce como um número máximo de mapas. E o número máximo de mapas cresce como n, em tempo n, cresce como n potência d, vezes uma constante. Então, esse aqui é um grupo que tem um certo comportamento polinomial. Se temos G um grupo contável ameno, que eu falei que se traduz pela existência de uma sequência dita de Follner, tal que a diferença simétrica entre GFN, entre a translação de Fn por elementos do grupo, com o próprio Fn tende a zero, significa que à medida que o bordo vai avançando, quando a gente desloca, a diferença simétrica é pequena. Então podemos definir, isso foi definido nos anos 70, a entropia tipo Kolmogorov-Sinai, em que os refinamentos das partições envolvem a sequência de Follner em vez de envolver o tempo. O que é tempo para um semigrupo aqui? O tempo seria uma caixa de tamanho n, as palavras de tamanho n. Então a gente toma os refinamentos sobre todas as palavras de tamanho n possíveis, ou todas as palavras dentro de uma sequência de Follner, e depois faz o n tender para infinito. No contexto do grupo livre, ou do semigrupo livre, o que a gente toma é toda a árvore possível até tempo n, vê qual é a complexidade até tempo n, e depois faz o n tender para infinito. Num certo sentido, grupos livres ou semigrupos livres são os mais comuns. O Etienne Gise, em 2001, provou que se a gente escolhe aleatoriamente um par de homeomorfismos do círculo, então eles geram um grupo livre. Então, e em particular, são grupos, quando escolhidos assim aleatoriamente, que nem tão pouco preservam medidas invariantes em comum. Então, esses grupos são caracterizados pelo fato de ter crescimento exponencial do número de mapas e se a gente pensar em complexidade como simplesmente contando o número de mapas, então claramente eles têm um crescimento exponencial. O que a gente não gostaria de dizer isso? A gente gostaria de dizer, olha, eu gostaria de ver qual é que é a complexidade intrínseca dos mapas envolvidos. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer assim, eu olho até tempo n, tenho esta árvore construída até esta geração, para cada caminho aqui nessa árvore, eu olho a complexidade, ou seja, medida em termos de pontos n epsilon separados, ao longo desse caminho,
e agora eu faço a média sobre todos os elementos do grupo. E aí faço o n tender para infinito. Então, o que é que isso nos dá? Dá-nos a complexidade média do crescimento desse grupo livre. É possível mostrar que isso está relacionado com uma pressão anilde para um sistema dinâmico aleatório, mas em geral não é necessariamente esse o caso quando a gente tem outro tipo de ações de grupos. Estas ações são ações mais especiais. Bom, existe um outro conceito de grupo, que é o grupo sófico, definido por Gromov, e que existe a conjectura de que todo grupo é um grupo sófico. Não é de todo minha especialidade. E a nossa pergunta era, bom, mesmo que não exista uma noção unificada de função pressão, será que tem um método unificado que consiga resolver todos os princípios variacionais de uma vez só? Você me dá a sua pressão preferida e a gente tenta devolver alguma coisa. Então, o nosso resultado é que sim, um pouco como consequência dos resultados anteriores, que se temos uma ação de semigrupo finitamente gerada, contínua, num espaço métrico compacto X, em qualquer um destes casos aqui, ameno, abeliano, livre, sófico, ou mesmo pseudogrupo, vamos pular essa parte aqui. Então existem funções entropia semicontínuas superiores que satisfazem o princípio variacional. Então os estados de equilíbrio sempre existem e são genericamente únicos. Em particular, isto dá uma forma, eu não ia falar sobre pseudogrupos, mas enfim, isso dá uma forma, ajuda-nos a entender um pouquinho um problema que surge quando a gente estuda a ação de foliações. Gis, Langevin e Valjac introduziram uma noção de entropia de uma foliação e também introduziram o que seria a entropia de um pseudogrupo de foliação. O que é um pseudogrupo de foliação? A gente tem uma foliação, se a gente toma transversais, caixas de foliação, a gente toma transversais, existem mapas que corresponderiam, no caso de fluxos, à aplicação de Poincaré. Nem todas as seções conectam com outras seções e, portanto, temos mapas que a gente consegue iterar e mapas que a gente não consegue iterar. Então, um semigrupo é dado por uma coleção de mapas que a gente sempre consegue fazer todas as concatenações. Um pseudogrupo é uma coleção de mapas que a gente consegue. Algumas concatenações são admissíveis e outras não são admissíveis. E, em particular, a gente consegue, para essa entropia de pseudogrupos provenientes de Gis, Langevin e Valjac, fornecer medidas que maximizam essa entropia. Ok? E isso era tudo que eu queria falar por hoje. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Vamos agradecê-lo. Bom, Carlos, que é o chair. Eu sei que você ia seguir. Bom, tem uma fila, né, de pessoas que já levantaram a mão. Deixa eu ver aqui. Bom, meu computador ajudar. Ah, tá. Lamartine Medeiros. Pode abrir o microfone, tá? Fica à vontade. Foi sem querer. Verdade. Foi sem querer? O Rafael Ruggiero, que é o próximo. Então, o Lamartine, não tem perguntas? Mas o Lamartine vai fazer pergunta ou não? Não vou, não. Obrigado. Desculpa, sem querer. Tá bom. Oi, tudo bem, Paulo? Oi, Rafael, tudo bom? Eu estou curioso aqui com esses resultados aí. De esse último enunciado que você botou. Sim. Será que você consegue medidas em máxima entropia com essa teoria aí? Você consegue realizar o máximo? Certo. Da entropia métrica?
Qual entropia? A entropia métrica, né? Isso, mas entropia métrica de uma ação de grupos? É, de uma ação com medidas invariantes, enfim. Isso. Teria Então, algum resultado análogo à existência de medida de máxima entropia para esse isso. contexto aqui? Tá, então o nosso resultado dá a existência de medidas de máxima entropia. Sim. O que está subjacente é a pergunta de que muitas das vezes você não tem uma noção da entropia na sua ação de grupo, entropia métrica. Então o que nós construímos é uma noção de entropia que está adaptada à sua função pressão. Então nós construímos noções de entropia que não estão adaptadas no sentido que tem um princípio variacional e que o máximo é atingido. A Sim. pergunta a gente foi ao contrário. Pensa naquele exemplo que eu acabei de falar. Pega um polo norte, polo sul, polo oeste, polo oeste. E toma o grupo gerado por esses homeomorfismos. Sim. Não tem medidas invariantes. O que é a entropia métrica de uma medida? Sim. Sim. Mas então, essa frase aqui, final, que diz o quê? As a consequence, one obtains an operation in continuous metric entropy. Isso. Para Isso. esse exemplo que você disse que não tem medida, não tem Isso, exato. metric entropy, o que significa essa afirmação aí? Isso, ou seja, no caso, por exemplo, das foliações, você define uma aplicação que é um pseudogrupo, sim, e esse mapa aí, a priori, pode não ter medidas invariantes. A gente não afirma que existem medidas invariantes. Não entendi. Okay. Você está afirmando isso no caso específico das medidas invariantes pelo pseudogrupo de holonomia, de uma foliação. Isso, podem não existir medidas invariantes. Ok, tá certo. A gente fornece uma noção de entropia métrica com medidas que não são necessariamente invariantes. Isso. Tá ok. Bom. A pergunta seguinte, deixa eu complementar, é se é possível construir uma noção de estados de equilíbrio para medidas, para a pressão geométrica que eles definem, não para as aplicações de holonomia, que essas aí são transversais. Sim. Agora, definir medidas para a foliação como um todo. Bom, tem resultados de pessoas que estão trabalhando também sobre esse problema de um ponto de vista da teoria ergódica clássica. Supõe que tem um dífio que preserva a foliação, então você tenta entender qual é que seria a maior entropia do sistema. O Jiagang, o Alvarez, do Uruguai, estão tentando entender o problema desse jeito. A gente está tentando entender o problema de foliações do ponto de vista intrínseco, sem dinâmica. Ou seja, você considera o conjunto dos isomorfismos que preservam a foliação. Isso nós não estamos... Não é isso. E aí estuda o problema de achar se existe um difomorfismo que tem entropia máxima, é isso? Qual é que seria a noção de entropia? Se é um dífio que preserva a foliação, tem medidas invariantes, e você tenta usar essas coisas para... Nosso objetivo é um objetivo mais geométrico à partida. Tipo assim, mas não quero usar dinâmica. A não ser quando ela aparece. Ela aparece através de pseudogrupos de holonomia, então a gente trabalha com os pseudogrupos de holonomia. Essa é a nossa abordagem. Sim. Ok. Tá, obrigado. Tá interessante, mas tá como difícil, não? Não tem. O próximo aqui. Então, a noção é complicada, não tem uma... Sim. Você não tem uma... Quando você fala no slide anterior, existe um método, embora não tenha uma definição de entropia, existe os problemas são atacáveis usando o mesmo método. É um pouco estranha essa questão, porque se você não tem um conceito, como é que você vai ter o método? Tá, então...
Mas, enfim, filosoficamente eu entendo o que você Sim. quer dizer. Quer dizer, o estudo de entropia normalmente ele gira em torno ao mesmo conjunto de ideias, digamos assim. Isso, Mas exatamente. em algum momento, de acordo com o seu contexto, tem pontos do esquema total que não funcionam. Então, como é que você pode, digamos, contornar os problemas? Uhum. Tá certo, tudo bem. Isso. Ok. Obrigado. Ok. Bom, o próximo que levantou aqui a mão foi o Giovanni Ferreira, lá da UFMA. É isso? Opa, boa tarde a todos. Paulo, esse conceito aí, ele abarca também aquele conceito de pressão no contexto de sequências de potenciais, tipo, por exemplo, subaditivos. E, por exemplo, esse princípio variacional aí, como é que ele ficaria no contexto, caso abarque, né, no contexto de subaditivos? Que eu vejo porque a entropia, né, essa entropia, esse conceito é tomado sobre potenciais, né, que tem pressão não negativa, aí tem aquela questão da propriedade da subaditividade, enfim, abarca esse conceito de espaço de sequências, né? Sequências de potenciais, não de dinâmicas, né? Não, de potenciais, exatamente, né? No caso, de potenciais subaditivos, né? Porque ele formaliza um termodinâmico para subaditivos. Certo, perfeito. Não, excelente pergunta. Olha, eu falei que os resultados valem em espaços de Banach, como, por exemplo, potenciais que sejam limitados, estejam ao infinito, potenciais contínuos de suporte compacto, etc. Se por acaso a sua sequência de potenciais φn são subaditivas, são tais que o ínfimo de φn sobre n é limitado uniformemente por baixo, aí você consegue usar os mesmos resultados. A gente faz isso, na verdade, para obter uma medida finitamente aditiva que seja maximizante. No entanto, a resposta à pergunta que você fez, em geral, eu não sei. A gente tentou. O problema é que o espaço das funções subaditivas, elas não formam um espaço de Banach. Se a gente multiplica por menos, dá algo que é subaditivo, em vez de ser subaditivo. Então, eu tentei fazer essa adaptação para tentar dizer, olha, dado uma sequência subaditiva de potenciais contínuos, eu consigo uma medida de probabilidade, de verdade, que maximiza a pressão. Mas, até o momento, eu não sei fazer. É uma boa pergunta. Certo, obrigado. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Ninguém mais levantou a mão? Uma pergunta, um comentário? Eu posso fazer outra? Rafael. Sim. Deixa o Rafael falar logo, então. Tá. Mas um comentário sobre essa observação que o Paulo fez agora, de como conseguir uma medida invariante tentando maximizar a entropia nesse conjunto de potenciais. Eu conheço, assim, mais ou menos, por outras vias completamente diferentes, a teoria de Obrimater, né? Adaptada a um contexto mais dinâmico, topológico, que você consegue esse tipo de medidas, mas minimizando a entropia e não maximizando. Quer dizer, um negócio curioso isso aí. Porque a teoria de Obrimater, ela tem justamente a ver com o fato de você minimizar certos funcionais em espaços de funções. Então, quando você minimiza, você consegue medidas invariantes de uma forma mais ou menos natural, dada pela teoria variacional. Tem um esquema todo de teoria variacional que vincula objetos minimizantes por um certo princípio variacional associado a uma dinâmica a medidas invariantes pela dinâmica. Mas eu nunca vi isso feito para medidas maximizantes. É interessante porque a motivação uma das motivações para esse trabalho foi um dos coautores, o Miguel, que estudou finanças. Então ele estava estudando medidas de risco e tentando minimizar medidas de risco. Uhum. E ele encontrou esses trabalhos desse pessoal
de análise convexa, do Fulmer e do Schied, que nos deram um jeito de usar no formalismo termodinâmico essas ideias de análise convexa já usadas nas finanças, também fazendo minimização de risco. Então tem uma troca de sinal aí. Sim. Você já conhece os trabalhos do... Bom, tem várias pessoas que trabalham nisso aí, o Garibaldi, por exemplo. Garibaldi, sim. Lá de Campinas. Sim. Ele foi estudante do Arthur Lopes e tal. Bom, ele tem vários... Ele tem um livro, inclusive, simpático, escrito um colóquio, eu acho, onde ele explica mais ou menos como é que funciona, digamos, as ideias da teoria de obra e matéria, como é que funcionam no contexto dinâmico, para você ter medidas invariantes, quando você minimiza a entropia, vista como tipo um funcional de ação definida num certo espaço de funções. Como, a partir da minimização, você consegue invariância de forma mais ou menos automática. Vou dar uma olhada. Obrigado. Mas, assim, quando você maximiza, aí é uma pergunta muito interessante, eu nunca vi. Bom, era só isso que eu queria mencionar. Bacana. Giovanni, pode falar, pode fazer a sua pergunta. Paulo, só a título de curiosidade, existe alguma coisa relacionada, né, esse conceito de pressão, mas agora abordando o caso não compacto, tipo, abordando usando teoria de dimensão. Só uma curiosidade mesmo. Certo, aqui estas pressões usando estruturas de caráter Dorian, no caso não compacto, elas satisfazem os axiomas. Você pode aplicar se você quiser. Sim. Bom, pessoal, mais alguém? Giovanni novamente? Não, estava sem querer. Desculpa. Não tem problema. Yuri, quer fazer pergunta, Yuri? Não, né? Ele abriu a câmera, achei que ele fosse fazer alguma pergunta. Bom, gente, então vamos encerrar por aqui. Vamos agradecer Paulo. Muito obrigado, tá, Paulo, por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês. Vamos aplaudir o Paulo mais uma vez. Obrigado.